Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Em nosso encontro de hoje, vamos resolver algumas questões de gramática, analisando a parte de análise sintática e também fazendo aqui algumas relações envolvendo leitura para que você possa perceber como funciona bem os mecanismos linguísticos de nossa língua portuguesa. Eu aguardo você em nosso vídeo de hoje. Vamos fazer o teste. Vamos começar o nosso questionário de hoje com um teste. Considerando a frase, foram observados jovens de 9 cidades. Uma construção equivalente seria qual letra você escolheria para nós, meu querido participante? Você marcaria a letra A, B, C, D ou E? Leia com calma. Agora é necessário você parar o vídeo para que você consiga raciocinar um pouquinho. Faça isso e, na sequência, nós vamos te mostrar a resposta. E a resposta correta é a letra A. Observaram-se jovens de 9 cidades. Porque foram é um verbo que está no pretérito perfeito. Mas na voz passiva sintética, como você está aqui vendo neste teste, você terá que usar o verbo no mesmo tempo. Observaram-se jovens de 9 cidades. Esta, então, seria a resposta correta. Aprendeu? Muito bem. Vamos ver um outro exemplo. Leia comigo estes dois modelos. As estudiosas alunas da terceira série faltaram à prova. As alunas chegaram cansadas para a prova. Não é difícil perceber que os termos as, estudiosas e da terceira série estão ligados ao nome alunas. Na outra oração, o adjetivo cansadas está ligado ao nome alunas. Feito essa observação, agora vamos para algumas questões a respeito dessas duas propostas. As alunas chegaram cansadas para a prova. Digamos o seguinte, nessa oração, o adjetivo cansadas está ligado ao nome alunas, indicando uma característica permanente, uma característica fixa, pois incide sobre o sujeito no momento marcado pelo tempo verbal. Você concorda? Você aceitaria essa afirmação? Pense um pouco e me responda sim ou não. E a sua resposta seria não. Você não pode concordar com isso. Por quê? O adjetivo cansadas, quando ele está ligado aqui ao nome alunas, ele indica uma característica não permanente, porque ele passa pela proposta verbal. Então, aqui você tem chegaram, que é um verbo. Então, o sujeito, no momento dessa ação verbal, apresenta uma característica, e é uma característica passageira. Essas alunas estavam cansadas no momento em que elas chegaram. Olha só como isso funciona, e o nosso português traduz-nos todos os tipos de situação pela sua própria análise sintática. Agora, veja de novo esses dois exemplos. E veja comigo, como se percebe pelo exemplo número 1, os termos indicam uma característica permanente do nome. Entendendo-se por permanente, tudo aquilo que depende do momento marcado pelo verbo. Você concorda com essa afirmação aqui no número 1? Seria isso mesmo? Sim ou não? Pense um pouco, leia o exemplo e me diga, é uma característica permanente do nome? Tudo aquilo que não depende do momento marcado pelo verbo? Sim ou não? O que você acha? E a resposta? Isso, a resposta é sim. Lembre-se de que o que você acabou de ver é uma adjunta de nominal. O adjunta de nominal, ele independe da ligação com o verbo, porque ele se liga ao substantivo. São itens que se conectam diretamente ao substantivo para passar-nos maiores informações. Já no outro modelo, muito diferente, você está no predicado e colocou ali um predicativo, que é uma característica transitória passageira para o momento daquela ação verbal, e não uma característica
própria, uma característica inata do substantivo. Aprendeu a diferença? É assim que funciona. As palavras podem ser colocadas dentro da oração, mas cada uma vai exercer uma função sintática, dependendo do caso, diferentemente. Tudo bem? Vamos ver um outro problema? Veja este modelo. A construção do prédio de Niemeyer consumiu muitos anos. Numa primeira leitura, que considerasse tudo o que já sabemos de análise sintática, poderíamos levantar a hipótese de que o termo do prédio de Niemeyer fosse o agente, o executor dessa construção. Você concorda com essa afirmação, pessoal? Você acha que agora isso do prédio de Niemeyer é o executor da construção? Sim ou não? Responda agora e me diga. Pense um pouquinho. E a resposta seria não. Completamente errado, não é isso. O termo do prédio de Niemeyer está associado ao nome construção. Mas não é difícil perceber que esse termo indica o paciente afetado pela ação de construir. O prédio está sendo construído. O prédio é o alvo, é a coisa que está sendo construída e não autor da ação da construção. É o contrário. Eu não sei se você se lembra, mas do prédio de Niemeyer, ligado à palavra construção, nós temos um complemento nominal. É um complemento do substantivo construção, que nos indica o alvo afetado da ação de construir. Lembrou-se disso? Muito bem. Agora, veja comigo um outro modelo. Vamos ler a estrofe a seguir, extraída do poema Aurora, de Carlos Drummond de Andrade. O poeta ia bêbado no bonde. O dia nascia atrás dos quintais. As pensões alegres dormiam tristíssimas. As casas também iam bêbadas. Meus amigos, levando em conta o sentido da estrofe como um todo, como que você me explica a relação entre o primeiro verso, o poeta ia bêbado no bonde, e as casas também iam bêbadas, que no caso é o último verso? O que nós podemos comentar aqui? Pense um pouco, faça uma anotação e me diga o que você percebeu, porque ali nós temos a palavra bêbado e a palavra bêbadas. Como é que funciona? Vamos lá? Você deve saber a resposta. E a resposta seria a seguinte. O poema apresenta um dia ao amanhecer. Isso ficou claro para nós. O poeta estava bêbado no bonde, provavelmente voltando para casa. Por causa da embriaguez, é esperado que ele não estivesse conseguindo enxergar a paisagem com precisão. Daí que o atributo transitório bêbado, que inicialmente caracterizava o estado do poeta, seja projetado sobre as casas, como se elas, por não poderem ser visualizadas por ele, também estivessem momentaneamente bêbadas. Essa seria uma das possíveis interpretações que eu acho que você também conseguiu fazer. Agora, vamos, na sequência, ver uma outra pergunta. O fato de, no terceiro verso, afirmar-se que as pensões serão alegres e tristíssimas, isso configura uma contradição. O que você acha, o que você sabe sobre isso? A resposta que você vai me dar, sim ou não, pessoal? Pense um pouquinho e me diga, existe alguma contradição? E a resposta é simples, não. Não há nenhuma contradição. O adjetivo alegres indica uma característica permanente das pensões. Elas são conhecidas por serem alegres. No entanto, isso não significa que pontualmente elas não possam ficar tristes. Na realidade, o que o poema afirma é que ao dormirem naquele dia em que o poeta ia bêbado no bonde, as pensões estavam tristes. O adjetivo tristíssimas indica um atributo momentâneo das pensões. Eis a beleza de nossa poesia. As palavras nos contam e nos transmitem muitos recados e nos deixam a meditar sempre. Aproveite e leia sempre uma boa poesia.
Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais!